o estudo. Seja bem-vindo. Bom, gente, nós estamos retomando a segunda parte do trabalho e gostaria de novamente agradecer a presença de todos os nossos amigos que estão nos acompanhando através da Rede Amigo Espírita, na plataforma do Facebook, do YouTube. Um grande abraço para todos, inclusive agradecendo a compreensão por aqueles que acompanham o estudo do Apocalipse, que possam nos desculpar, porque hoje, como tivemos o seminário, nós não fizemos a atividade e deixamos para a próxima semana retomar o trabalho pela manhã. Certinho? Bom, nós gostaríamos de ressaltar que estamos compartilhando o material e agradecendo de antemão ao nosso amigo Paulo Figueiredo, que fez toda essa pesquisa e disponibilizou, inclusive, o material em PowerPoint para a gente. Nós fizemos alguns ajustes em função do nosso tempo, que é muito corrido. O material do Paulo é um seminário para 2 dias de trabalho. É muita coisa. Então, nós estamos aqui, na verdade, iniciando esse processo de divulgação, embora em nossos estudos nós já temos colocado alguns pontos que ele desenvolveu na pesquisa. E estamos nos comprometendo a, em breve, abrir uma nova frente de trabalho através da Rede Amigo Espírita, aonde vamos estudar a revolução moral, a revolução espírita. Então, só fazendo uma recapitulação, porque eu tive que pular aqui uma boa parte do material, nós estávamos falando da questão da religião ancestral, as religiões que se pautavam nos dogmas, né? Na questão da degeneração da alma, da culpa, do medo, do encarceramento, enfim, da submissão, vamos falar assim. E nesse material nós poderíamos aqui desenvolver aspectos com mais profundidade sobre o espiritualismo racional, que, vamos dizer assim, esquadrinha esses assuntos com conceitos dentro da própria ciência. Tá? Mas eu disponibilizo depois para quem se interessar algumas imagens que a gente tem, inclusive alguns livros até do Paul Janet, que nós temos, o Paulo disponibilizou para a gente em PDF. A tradução que foi feita aqui para o Brasil, onde ele vem desenvolvendo aspectos da virtude, da moral. Muito interessante o material. Então, o nosso tema agora, vamos passar rapidamente, porque é muito material também, vamos falar um pouco sobre a teoria moral espírita. A teoria moral espírita, é necessário que a gente se recorde que um dos princípios fundamentais da doutrina é a evolução. A evolução. Então a gente tem alguns conceitos, né, de evolução do átomo ao animal superior, onde a evolução se dá pelos instintos, paixões, sentimentos, dor e prazer, condicionamento. Submete-se ao instinto de conservação. Já na fase hominal, a evolução do homem é a conquista do livre-arbítrio, a inteligência, o sentimento e superação do apego. A evolução intelecto-moral autônoma, que é interessante a gente sempre lembrar que o desenvolvimento autônomo ele se dá pela liberdade e razão. Liberdade e razão. E, no caso, a evolução do espírito co-criador, que são aqueles que estão em faixas superiores, né? Que participa da harmonia universal, desde os espíritos protetores aos gestores dos mundos e universos. Então Kardec diz assim: ignoramos as condições das primeiras encarnações da alma. Sabemos que elas são criadas simples e ignorantes, tendo o mesmo ponto de partida. Todos os espíritos têm o mesmo ponto de partida. Sabemos ainda que o livre-arbítrio se desenvolve pouco a pouco, depois de numerosas evoluções na vida corpórea. Não é nem depois da primeira,
ou da segunda encarnação, que a alma tem uma consciência clara de si mesma. Então não é da primeira nem da segunda, que a alma vai ter a consciência clara. Pense aí no mundo primitivo. Para ser responsável por seus atos é talvez depois da centésima ou milésima reencarnação, hein? Ocorre o mesmo com a criança que não goza da plenitude das suas faculdades. Nem 2 dias depois do seu nascimento, mas depois de anos. E ainda, na medida em que a alma goza de seu livre-arbítrio. Sua responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da sua inteligência. Esse é um dos pontos fundamentais desse texto. Observe, a responsabilidade, última frase, responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da inteligência. Cada um tem a sua trajetória, seu time, seu grau de consciência e o seu nível de responsabilidade. Lembram que na heteronomia existe aquela ideia de uma regra, de uma lei que está escrita, de julgamentos, em função do ato praticado e não da intenção. Estão lembrados que a gente passou aqui? Então aqui nós estamos conversando agora com Kardec sobre responsabilidade crescendo em razão do desenvolvimento. A cada um segundo as suas obras. E as obras é o ato em função da escolha. Não o ato puramente mecânico. O que eu quero dizer com isso? Rossi, se você vier aqui para frente, nós dois acenarmos para o público, com o mesmo gesto. O ato é o mesmo, não é? Mas a qualidade do ato, o gênero, a intensidade, é de acordo com o grau de cada um. Por isso é que a gente não pode medir apenas o ato. Fiz-me claro? Aí a gente vai entender o que vem a ser espírito infantil, ou na infantilidade, ou um espírito maduro. E o maduro, dentro de uma ideia de consciência. Porque eu posso ser consciente e não estar, na verdade, tão maduro para lidar com as consequências. Ok? Consciência é uma coisa, maturidade é outra. Maturidade faz parte de um processo de construção. Olha o que Kardec diz para nós. Durante longos períodos, a alma encarnada está submetida à influência exclusiva dos instintos de conservação. Durante muito tempo. Nós nos movimentamos, em alguns sentidos, pelo instinto de conservação. Isso não é fechado. Foi assim, não é mais. Mas vamos entender isso. Pouco a pouco, esses instintos se equilibram com a inteligência. Pouco a pouco. Mais tarde, e sempre gradualmente, a inteligência domina os instintos. É então, somente, que começa a responsabilidade séria. Séria? É isso mesmo, está correto. Somente aí. Entenderam? Esse assunto é complexo, mas é importante para a gente entender. O espírito está, durante numerosas encarnações, no estado inconsciente. A luz da inteligência não se faz senão pouco a pouco. E a responsabilidade real não começa senão quando o espírito age livremente e com conhecimento de causa. Então aqui nós estamos falando de inconsciência e de consciência. Nós estamos falando aqui de um movimento inconsciente e aquele movimento que é consciente. Vamos falar do hábito. O hábito é instaurado. Você, na verdade, age mecanicamente em alguns sentidos, em alguns movimentos. Em outros, você age intelectivamente. Intelectivamente falando. Você está agindo com inteligência.
Então você está dominando, na verdade, os seus instintos. Isso é um fator importante. Eu não posso ficar esmiuçando demais, eu peço que vocês entendam, que pode não ficar claro para alguns, mas eu tenho que cumprir aqui agora uma trajetória, ok? Então existe o ato moral livre e racional, que tem a ver com a vontade e a razão. Nos seres inferiores da criação, naqueles em que o senso moral não existe, em que a inteligência ainda não substitui o instinto, a luta só pode ter por objetivo a satisfação de uma necessidade material. Alimentação, proteção. Quer? Ora, uma das necessidades materiais mais imperiosas é a da alimentação. Assim, eles lutam unicamente para viver. Isto é, para conseguir ou defender uma presa. Você vai caçar. Então, você está lutando para a sobrevivência, certo? Porque não poderiam ser estimulados para um objetivo mais elevado. É nesse período que a alma se elabora e se ensaia para a vida. Então, quando a gente vê um primata se movimentando, não pense que ele está elaborando pensamentos, ele está deduzindo uma série de coisas. Não, ele está se movimentando por atos. Vamos dizer assim, se fosse possível medir a intensidade cerebral, né, estaria quase zero. Certo? É isso, Felipe? Está correto o raciocínio? Agora, se você for medir a intensidade cerebral de um espírito altamente evoluído, ele está 1000 por hora. Ele está pensando uma série de coisas, ao mesmo tempo. Deu aí? Então, quando você tem a capacidade de estar analisando, pensando, percebendo e agindo, você está numa fase superior a essa fase instintiva. Certo? Então você está caminhando, você está conversando com alguém. Muitas vezes nós julgamos esse alguém pela nossa desenvoltura psíquica. E você pode estar 100 por hora e o indivíduo está a 20. Só para a gente ser prático. Ele está a 20 por hora. E como você está a 100 por hora, você muitas vezes quer exigir que ele te responda na mesma velocidade que você se encontra. Não vai dar certo. Na primeira edição do livro A Gênese, nós temos um texto, e parte dele foi retirado na 5ª edição em diante. Por isso é que a Gênese está sendo resgatada aos 150 anos, e o movimento espírita internacional está se curvando para estudar a Gênese, tradução da primeira edição, e não da 5ª que ficou convencionada. Porque há alterações substanciais na parte doutrinária, fundamental da evolução. Isso que nos interessa. Então vamos lá. Segundo uma teoria, o instinto e a inteligência teriam um único e mesmo princípio. Surge igual. Atingindo um certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que inicialmente tivera apenas as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Em uma palavra, ele receberia o que se convencionou chamar de centelha divina. Olha para vocês verem o que isso foi tirado do livro. Recebe uma centelha divina quando você chega na fase luminal, aí você vai receber algo que vem de fora. Essa transformação não seria súbita, mas gradual. De tal maneira que durante um certo período ele estaria mesclado das duas aptidões. A primeira diminuindo à medida em que a segunda aumentasse. Eu vou explicar isso. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que eles têm sua origem no instinto de conservação. Toda paixão e todo vício. Aonde está o princípio do egoísmo? Deixa eu explicar para ficar claro para o povo. De onde que surge o egoísmo? Você sabe, Rossi? Qual que é o princípio? De onde que brota o egoísmo? Que se torna uma imperfeição? Vocês sabem que a gente costuma dizer, o espírito é imperfeito. Opa. Corretamente, o espírito desenvolve imperfeições. Você não é perfeito, você é perfeito. Você foi criado puro, porém simples e ignorante. Sim. Por quê? Olha para vocês verem que extraordinário. Essa ideia, ela iniciou a partir de um filósofo
que viveu no século XVI e XVII, que é um dos educadores, um dos espíritos mais inteligentes que precederam Kardec. Por sinal, era o referencial de Kardec e do professor dele, Pestalozzi. Ele se chamava Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau teve um insight em função dessa ideia de autonomia, porque ele que foi um dos que fomentaram esse princípio de liberdade. Tá? Ele falou assim, pô, mas nós estamos encarcerados. Mas por quê? Essa ideia de culpa, etc., nosso gênero é pecaminoso. Aí ele começou a elaborar, não, mas a natureza é perfeita. Aqui, então a minha natureza também é perfeita. Onde que surge o vício? Aí ele começou a analisar o primata. Ele falou assim, um homem primitivo nas cavernas, quando ele sai para caçar, ele vai caçar porque ele precisa. Né, Luiz? Ele não vai matar o urso por crueldade. Ele precisa do alimento, certo? Mas onde que o homem se torna vicioso? Se ele, naqueles movimentos ali, ele é puro. Ele não é puro e infantil. Totalmente infantil. O nível cerebral é outro. O campo de responsabilidade, lá da retaguarda. Ah, então o homem, por exemplo, vai caçar, ele encontra um outro que também vai caçar. Ele precisa da caça. Não precisa? Aí, de repente, esse aqui, que está indo caçar com ele, de repente dá um totó nele, joga ele para a ribanceira abaixo. Ele fala assim, uga, uga, uga. Aí o que vai acontecer? Ele vai voltar porque ele precisa da caça. Aí, de repente, o outro, de novo. Aí ele começa a se sentir incomodado. Ele está precisando da caça. Então ele já começa a criar um movimento de autopreservação. Aonde que entra o vício? É quando ele começa a repetir essa atitude. Porque, na verdade, ele precisa da caça. Mas se ele começa a se movimentar precavendo, sempre, dentro desses princípios de conservação, ele vai se viciando, ele vai se condicionando a pensar na caça e o que tiver no caminho dele, ele vai passando por cima. Entre outras palavras, o Rousseau descobre o seguinte, que o homem se torna vicioso quando ele vai viver em sociedade. O homem se torna orgulhoso vivendo em sociedade. Quer dizer, o vício moral, ele na verdade, ele não é da essência do ser. Ele é desenvolvido à medida em que você precisa de se salvaguardar de alguma coisa. Certinho? Quando a inteligência vai, portanto, se engrandecendo, vai crescendo, à medida que a inteligência se desenvolve, o instinto, ao contrário, se enfraquece. Porque a inteligência domina a matéria. Então você está condicionado a agir para passar por cima das pessoas. É o egoísmo. O egoísmo ele é o movimento do interesse pessoal puro, puro, puro. Você só quer para você. Certo? Aí, na verdade, como você também precisa de preservar e tem hora que você está limitado, aí alguém fala assim, toma um prato de comida. Aí você vai receber. Uga, uga, uga. Recebi um prato de comida. Aí você já começa a olhar diferente para aquele. Porque o outro está tomando um prato de comida e esse está te dando um prato de comida. Aí você vai criando naturalmente o quê? Afinidades. Ali que se inicia os processos do relacionamento. Certinho? Então, dentro da própria sociedade, existe a solução. A solução para que você não pense apenas na sua sobrevivência, porque ela te deu um prato de comida. Vocês lembram que o Jesus, quando eu terminei a primeira parte, falando que Jesus chama, porque nós... Isso aqui. Aí a gente... Porque nós somos gratos. Ela me deu um prato de comida. O outro me tomou o prato de comida. Então aqui eu percebo que ela foi bondosa comigo. Aí nesse movimento eu começo a desenvolver o quê? A minha inteligência rudimentar começa, na verdade, a elaborar os meus sentimentos. Atração e repulsão. Aquele que me toma, eu repulso, eu repilo. Esse aqui, eu quero. Entenderam? E assim, à medida que vamos vivendo em sociedade, a sociedade que nos convidou, em tese, para as complicações, é a mesma sociedade que vai nos oferecer os elementos para que eu sobreponha, para que eu vença esses planos de imperfeição. Então você não tem um instinto egóico. Você não tem um instinto orgulhoso.
Você tem um instinto de sobrevivência, certo? Mas que ele, administrado dentro desse movimento, que foi sendo condicionado, virou hábito. E cristaliza, fixa. E a partir do momento que fixou, você estabeleceu um caráter. E esse caráter, você vai ter que lidar com ele na convivência em sociedade. Porque você vai entender os seus limites e as suas possibilidades convivendo em sociedade. Por isso é que Jesus o tempo todo nos fala do amar ao próximo como a si mesmo. Porque você amando ao próximo como a si mesmo, você na verdade estará aprendendo o quê? Abrir mão. Dentro de princípios que vão te libertar. Ok? Pois bem, eu vou ter que pular tudo isso. Não vou dar conta. Surgimento do livre-arbítrio e senso moral. Ignoramos as condições das primeiras encarnações da alma. Sabemos que elas são... Opa, eu passei por aqui? Desculpa. Durante longos períodos, a alma encarnada está submetida à influência exclusiva dos instintos de conservação. Já passei? Jesus querido, hein? Já entendi. Uga, uga, uga. Tem? Fechou? Pois é, então não é nem depois da primeira ou segunda encarnação que a alma tem consciência clara de si, para ser responsável por seus atos. É talvez depois da 100ª e milésima. Até aqui tudo tranquilo? Beleza. Então é aqui que eu tinha que correr. Então surge no processo chamado sofrimento. Lembram? Instinto de conservação, fui me atolando, fui me condicionando. Aí surge o sofrimento. E o que vem a ser o sofrimento? Primeira edição da Gênesis, capítulo 3, item 3 e 4. Essa frase saiu. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. O mal é de várias espécies. Quais sejam? Inicialmente, há o mal físico. E depois o mal moral. Depois os males que o homem pode evitar e os que são independentes da sua vontade. Entre esses últimos devem ser incluídos os flagelos naturais. Portanto, nós estamos na natureza, não estamos? Lembra do Rousseau? Existe uma natureza que é perfeita. Existe uma natureza íntima. Estão lembrados? E nessa natureza íntima, ele foi se descobrindo, certinho? Você não tem como você não tem como separar a natureza íntima com a natureza de fora. Porque você vive lá fora também. Aliás, você vê o universo conforme você se vê por dentro. É assim mesmo, viu? Por isso é que cada um concebe a vida conforme o grau de entendimento. Tem gente que está vendo aqui branco, o outro está vendo azul. Tem como você discutir? Isso aqui é preto. Não é não, Casalberto, é roxo. Minha filha, isso é preto. Dá para discutir? É possível. Isso aqui é uma coisa material. Eu estou enxergando preto e você está enxergando azul. Você pode discutir até morrer que vocês não vão chegar em lugar nenhum. Certo? Eu estou falando de concepção da vida. Certo? Por isso é que nós somos convidados para trabalhar na natureza de fora, convivendo com o semelhante. Porque eu sempre pego a Denise, agora eu vou pegar o exemplo da Regina. A nossa médium que materializa os sinais. E fiquem atentos aos sinais. A natureza, ela está vivendo a natureza dela, pessoal, intransferível. Certo? Eu estou vivendo a minha. E a partir do momento que nós estamos nos interagindo aqui, nós estamos trocando experiências. Ela se manifesta dentro do contexto dela. Eu me manifesto no meu contexto. Certo? Quando ela se manifesta, ela está falando dos potenciais dela e dos limites dela. Ela está contando. Qual que é o meu papel? Observar e ser cuidadoso. Porque eu também estou lidando com o meu potencial e com os meus limites. Certinho? Mas nem sempre a gente consegue. Porque somos infantis. Então, nós dois estamos inseridos num outro contexto, uma outra natureza. Olha que barato. Que é a natureza social. Que é o ambiente que você está vivendo. Nós estamos na FIAC hoje, você está em casa, no chat. Certo? Daqui a pouco tu vai embora. Aonde você estiver, você é fruto do meio.
querendo você ou não. O meio pode te influenciar positivo, o meio pode te influenciar negativamente, de acordo com a sua natureza, dos seus interesses. Certinho? Mas você está querendo se movimentar numa direção, de repente o meio te diz para movimentar em outra direção. Por exemplo, a Dora estava vindo para a FEAC quinta-feira. Aí caiu um dilúvio. Aí alguém disse para ela, Dora, não vá à FEAC, porque o anel rodoviário está um casamento perfeito, todos atrelados no embananamento ferrenho. Aí a Dora falou assim, não vou à FEAC. Aí eis que intimamente ela disse, o dever me chama, eu vou à FEAC. Poderia ter sido uma tromba d'água que mesmo que ela quisesse, ela não ia conseguir ligar o carro. Então o meio, muitas vezes, favorece para que eu possa trabalhar esse movimento do sair e do voltar. Certinho? Então é o que Kardec está falando aqui para a gente na Gênesis. Existe o chamado mal físico, que mal também depende do ponto de vista. Certinho? Existe o mal moral e existe também os movimentos externos, que nós muitas vezes julgamos ser mal, mas na verdade é uma oportunidade para que a gente possa observar os limites. Ficou claro? Você mora lá em Petrópolis, época agora de chuva, toda hora a gente tem notícia. Deslizamento de terra. Assim? Aí a gente, meu Deus, que tragédia, etc. Aí o indivíduo está morando lá, ele não tem para onde ir. Ou ele mora lá porque ele não quer procurar outro lugar para ir. Ele vive numa região perigosa, não vive? Ele está sujeito às intempéries, muito mais do que você, que mora no plano e na sua região não é uma região de alagamento, ok? Acontece um deslizamento. Esse deslizamento traz um mal, como está sendo dito aqui, um flagelo natural. Qual é a repercussão desse mal físico na realidade desse indivíduo? Ele vai ser convidado a entrar na natureza íntima dele e responder conforme ele pode responder, conforme ele entende a vida. Ele pode se rebelar, Deus não é meu pai. Ah, o outro é místico, eu sou azarado. O outro é espírita místico, os espíritos me avisaram e eu não ouvi. Aí o outro é espírita também, atrelado às injunções heteronomas. Eu devo ter desterrado muitas pessoas no passado. Tinha gente que morava nas colinas de Roma. E eu passei na época com a minha biga, que era um trator ambulante, e joguei terra e o palácio lá do Aventino, não é? Lá do Esquilino, caiu tudo. Então hoje estou sendo desterrado. Aí faz de conta que esse aqui, depois que reconhece essa tragédia heteronômica, desencarna. Aí, nesses momentos atuais de internet, brota um médium expert e vai trazer uma comunicação. Eu nem despertei no mundo espiritual de novo, eu já estou me comunicando. Ainda mais se eu for famoso. Aí eu vou contar através de um médium que no passado eu passei com a biga, destruí uma casa, e agora, graças a Deus, a providência divina, por conta de um flagelo destruidor, me levou à desencarnação. E aí dá um tratado, vira livro, e fica todo mundo assim, amém, amém. Ou então aplaudindo, ou então pagando, ou então continuando dando like no vídeo do médium. E aí caminha a humanidade, dentro de princípios que são completamente desautorizados por uma lógica que é observada e estudada no mundo espiritual superior. Portanto, devemos ser mais cautelosos. Posso passar para a próxima imagem, Regina? Sim. Ela também responde. Então, o sofrimento, afirma Kardec, ele é inerente ao quê? Pode ler. O sofrimento é inerente a... Puxa vida, graças a Deus vocês falaram. Isso está no item primeiro aqui. O Paulo não colocou a fonte, mas no Código Penal da Vida Futura, não está aqui, no item 32, Kardec diz assim, que o sofrimento é proporcional ao grau de ignorância do espírito. Por quê? O sofrimento tem a ver com a maneira com que você concebe o desterro
o enterro, né? Ou então a possibilidade de entender aquele sinal que está nos visitando. Afirma Kardec. E esse ponto aqui, prometo não cansá-los muito, só mais um pouquinho. É um dos textos mais extraordinários desse material. O sofrimento moral é inerente à imperfeição da alma, que desenvolveu esses hábitos de apego e abuso dos instintos e paixões. Por não identificar as causas em si mesmo, pois esses hábitos estão condicionados. Imagina a causa do sofrimento como um castigo divino. E ele pode até se revoltar. Como todas as almas se destinam ao bem, o único caminho será a superação dessa condição de forma consciente, intencional e voluntária. Não importa quanto tempo leve, o povo está doido para ficar livre, mas a condição fundamental da alma é a de sua liberdade plena. Eu vou explicar. Depois de se conscientizar da verdadeira causa de seu sofrimento, fará uso da lei das escolhas das provas para a sua superação. É quando as provas se tornam expiações. Desafios escolhidos para superar as imperfeições pelo descondicionamento. Por isso, anotem, toda expiação é uma prova. Mas nem toda prova é uma expiação. Pois enquanto a expiação atende à necessidade de superar as imperfeições, também pelas provas se adquirem virtudes, habilidades e conhecimentos. Gente, esse assunto aqui é um assunto para ser estudado com muita calma. Eu estou passando por ele assim, numa avalanche que dá só informação. Porque aqui está o cerne da nossa manifestação perante a vida, diante das provas que batem, diante das expiações que nos visitam. Muitas vezes nós espíritas, pegamos os conceitos e cometemos um grave equívoco. Você pega uma linha do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, lê aquele texto, e aquilo se torna cláusula pétrea, e você sai por aí divulgando, muitas vezes, a sua interpretação. Como que você lê? Foi isso que o jovem, Jesus falou para o jovem, né? Ele perguntou para ele, como é que é fazer para herdar a vida eterna, né? Ele falou assim, o que está escrito na lei? Aí Jesus completa dizendo, e como a lê? O que está escrito e como que você lê? Isso é sério. Então Kardec está falando aqui para nós que o sofrimento moral ele é inerente à imperfeição. O que é imperfeição? É o que você desenvolveu, é o vício. Então o vício, que é, na verdade, usar das paixões de uma forma desmedida, ele te leva para um comportamento que vai, repetido, ele vai se condicionar. A gente fala assim, o indivíduo é pelo que ele faz. Ok, porque a árvore é conhecida pelo fruto. Mas se eu ficar só nesse conceito, eu estou avaliando pelo que ele está fazendo. Mas eu não tenho condição de avaliar o que ele está sentindo, o que ele está intencionando. Ele pode estar fazendo isso, mas ele está assim, pensando em fazer de outro jeito. Mas ele ainda está condicionado a fazer daquela maneira. E ele não vai se libertar a toque de caixa. Tem gente que diz assim, eu dei uma oportunidade para fulano mudar, mas ele não mudou, então fechou o caixão. Espera aí, o que significa dar oportunidade para alguém? Dar oportunidade é dizer para ele que ele tem que mudar? Ou você dá a oportunidade para que ele se movimente livremente? Porque você pode estar dando oportunidade, mas você está encarcerando o indivíduo para ele fazer do jeito que você quer. Do jeito que ele... Então, existem duas coisas aqui. Ele faz do jeito que ele quer, do jeito que ele pode, do jeito que ele intenciona. São reflexões.
Certo? O importante é o indivíduo se perceber diante de uma prova ou de uma expiação. E o que é expiação, Rossi? Já parou para pensar? Que a gente fala muito do movimento espírita. Planeta de prova e expiação. Aí, inclusive, o planeta agora vai mudar. 2019 é ano que vem, né? Tem data. Tem hora. Preparem-se. Eu aperto o cinto. Tem gente, eu vou começar. Uma companheira virou para mim e falou assim: olha, um amigo me falou para mim viver a vida. Eu falei assim: vai que eu estou te vendo. Porque você merece ser feliz. Tem até livro. Mereça ser feliz. Códigos extraordinários de autoajuda que você lê, você fica até emocionado. Pois bem, primeiro, o que é felicidade? O que é estado feliz ou infeliz? O que é aflição? O que é sofrimento? Então você não pega um texto do Livro dos Espíritos e lê aquele seco, não. Se você quer o assunto, procura. Entenda em que contexto que aquele material foi colocado ali, o que ele faz parte, aonde que ele se desdobra, enfim, por sinal é o que o Paulo Figueiredo aqui propõe nessa pesquisa. A gente saber o porquê, qual aquele contexto. Fechando. Então, o grau de felicidade, como o grau de sofrimento moral, é de acordo com a condição do espírito, certo? Então, o que para um é prova, para o outro é expiação. O que é expiação? Olha o texto. Vai falar o seguinte, que nem toda expiação é prova. E nem toda prova é expiação, não é isso? Por que nem toda expiação é prova? Por quê? O que é espiar? Espiar é pôr para fora, né? Posso falar assim? Hã? Expurgar. Ah, umbral! O espírito é umbral, não é? Antes era purgatório. Purgatório, não tinha uma história assim? Aonde as almas... Aqui na Terra é um lugar purgatorial. Né? Nós estamos purgando, olha. Não é? Tem até o purgante, lembrei do purgante. Purgante. Devia estar passando mal, ele toma um purgante. Hoje não tem mais não, na minha época tinha laxante. Tem. Toma isso para você ver, o médico te condena. Te condena. Uma lei heteronoma para o CTI. Pode até dar isso. Voltando. Expiação é esse movimento em que os valores morais estão sendo reavaliados. Isso aqui é expiação. É você pôr para fora o que, na verdade, está desajustado por dentro. Lembra da natureza perfeita de fora? A natureza por dentro é perfeita. Então, quando você se desarmoniza, você precisa de se reharmonizar. E você só vai se endireitar regenerando aquele, por exemplo, membro que foi amputado. Você vai regenerá-lo, certo? Ou seja, você vai trabalhar de dentro para fora a recomposição. E essa tarefa é complexa, porque ela envolve conflitos. Ela envolve aflições. Não é simples. Existe um contexto em que o espírito perde, inclusive, a condição de escolher a prova que vai libertá-lo desse processo expiatório. Então, a expiação, muitas vezes, ela é um mecanismo que está se movimentando de dentro para fora. Pode ser consciente ou inconsciente. Como assim? Inconsciente. Ele está tão complicado que o instinto de conservação dele está pondo para fora. E ele está todo desajustado. Ele não tem condição de escolher. Ele está embotado num corpo. Ele reencarnou sem uma desenvoltura mental que favoreça que ele intercambie, que ele progrida de uma forma mais clara. Ele vai estar fechado dentro de uma cadeia que ele mesmo criou. Por que ele criou? Porque ele pôs alguém dentro de uma cadeia, aí agora ele está pagando. Ou porque ele mesmo foi, dentro dos princípios da elaboração mental, do interesse pessoal, ele foi fechando. Aí depois ele precisa de abrir. E como é que ele vai abrir? Alguém vai falar assim, vai arrombar a porta para ele abrir? Não. Ele vai naturalmente começar a pedir água. Naturalmente ele vai começar a pedir afeto. Ele vai se sentir carente. E isso repercute no corpo.
Ele está numa reencarnação chamada expiatória nesse sentido. O espírito dele está todo desarmonizado, todo conflituoso, e o corpo não consegue responder. Está todo desarmonizado também. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui? Que será dado para ele uma possibilidade, por quem? Pela natureza divina, que concede a cada um segundo as suas obras. Ele está desarmonizado? A natureza é perfeita, divina, como ela propõe que uma árvore, uma flor, um animal se regenere, ela proporciona isso para nós também. Não é que Deus vai falar assim, agora cuida da Cláudia porque ela precisa de regenerar. Deus fala conosco pela nossa consciência. A consciência que está sendo desenvolvida, elaborada e apresentada é a voz de Deus. Você é filho de Deus. Então a sua intimidade vai se movimentando como o seu corpo faz para se recompor. Psicologicamente, psiquicamente falando, entenderam? Então o indivíduo, ele praticou um dano ao terceiro. Outro dia eu vi uma entrevista de um adolescente, 14 anos de idade, menos. Ele deu um tiro numa pessoa e matou a pessoa. Aí o repórter perguntou, você sabe o que você fez? O quê? Você matou o indivíduo? O que tem? Você tirou a vida dele. Ah, é? Você já fez isso outras vezes? Um monte. Você tem algum medo? Não. Você vai fazer de novo? Ué, se tiver que fazer, eu faço. Qual que é o problema? Aí você ouve isso, você fala assim, que espírito trevoso que é esse? Olha como que o comportamento heteronômo é. O espírita místico costuma dizer assim, vai pro chupão. Eu tenho que explicar, né? Chupão é um planeta aí que passa, o que passou, o que vai passar, que ele tem um magnetismo de atração assim, superlativo. O Felipe é integrante da Confederação. Ele sabe como que funciona as leis no universo, né, Felipe? Tem lá os Klingons, tem o... Vocês não levam a mão, não. É conversa eu e Felipe, Jornada nas Estrelas. Pois bem. Então tem uma lei universal que os planetas se movimentam de uma forma assim, totalmente soltas, não tem organização, não tem gravitação, enfim, esquece. Aí esse planeta passa aqui na Terra. E esse planeta é igual navio pirata, sabe? Com aquelas bandeirinhas assim. Aí o navio, aí vem aquela nave, sei lá, e tem um botão lá que eles apertam assim, atrai todos os espíritos complicados, nós vamos ficar bem com Jesus, eu fiz um pacto com ele, vou dar uma limpeza nesse país, nesse planeta. Aí passa aqui levando espírito para viver no mundo. Aí vem a categoria dos mundos, aí você faz palestra, PowerPoint, aí mostra aqueles planetas assim, extremamente primitivos, com Jurassic Park, etc. Vai começar tudo de novo. Sem celular, viu, meu filho? Wi-Fi nem pensar. Aí o espírito desespera. Não faça isso comigo. Eu prometo regenerar Jesus. Aí põe-se de joelho e fala assim, olha, eu vou virar espírita, vou ser médium, fazer palestra, evangelização, sinais, vou fazer de tudo que sou... Jesus, aí Jesus fala, não, beleza, vira espírita então. Aí vem, daqui a pouco está posando como santo, se falar bem, né? Se tiver um canudo debaixo aí está sendo convidado para os eventos, é famoso, da mídia, aí ele também paga para ser mídia, acontece de tudo. Tudo porque ele fugiu de uma nave que ia levá-lo para o chupão. Ora, bolas, nós precisamos de pensar. O encarceramento, ele é criado por nós mesmos. Esse menino aí, possivelmente, é um espírito que está nessa faixa. Eu não estou dizendo que sim, que não, tá bom? Mas está nessa faixa. O que é matar? Isso aí. Pum, pum. O que nós estudamos aqui sobre o grau de consciência, de inconsciência, de responsabilidade e de não responsabilidade? Certo? O que nas leis humanas não vai se justificar absolutamente nada. Porque o próprio comportamento dele já é agressivo para uma sociedade que está caminhando
para uma visão de libertação sobre esse patamar de autonomia. Então o comportamento do indivíduo não cabe mais. Então ele está estagiando aqui, porque o mundo está assim e não cabe mais espírito primitivo? Como assim? Pode sim. A lei é muito flexível, a gente vê isso aqui. Agora, existem sim espíritos renitentes. Não querem. Não admitem. Indolentes. É dado para eles o quê? Para que eles entrem no processo de expiação. Que parte daqui, certo? Parte daqui. Deus dá o tempo. Eis o presente de Deus, no dizer de Emmanuel. Ele dá o tempo. E não tem cobrança. Dá o tempo. E aí o sofrimento vai entrar em cena os fatores de ordem externa para que ele entre nesse processo de pôr para fora. Até que ele chega até numa condição outra de, além da expiação, ele pedir. Porque a expiação subentende-se também que é um grau de... que é projetado tanta imperfeição que ele pode, como eu disse anteriormente, perder até a condição de escolher. De saber escolher. Ou ter condições de escolher. Aí lembram que nós falamos dos espíritos superiores? Eles estão em marcha evolutiva. Eles atuam para ajudar os que estão na retaguarda. Ajudar na superação das suas próprias limitações. Jesus toma conta, hein? Então nós temos sofrimentos físicos e sofrimentos morais. Kardec diz na Gênese, o mal é de várias espécies. Moral, físico. Já passamos por aqui. Não é isso? Já passamos aqui. Bom, então o bem está no processo evolutivo desde a nulidade até a perfeição relativa das faculdades da alma. Então o bem, repetindo, faz parte do processo evolutivo de todas as esferas, de todas as condições. Kardec usa a expressão nulidade, ou seja, desconhecimento total. E se há desconhecimento total, não há, portanto, responsabilidade nenhuma. Certinho? Carlos Alberto, o que isso tem a ver comigo? Quero saber de espírito lá da retaguarda, não, porque isso é muita teoria. Nós podíamos adequar, dizendo o seguinte, que o mal tem outra natureza. Na verdade, o mal é o abuso pela inteligência dos instintos e paixões, que são pertencentes à vida animal e que originam o orgulho e o egoísmo. Então, quando se conferiu a ideia de que o mal é a ausência do bem, é apenas um jogo de palavras que fala de o que é antagônico e o que é produtivo. Certinho? Mas, na verdade, o mal, ele está muito vinculado ainda às questões de ordem instintiva, das sensações. Ficou claro? Dessa forma, difere-se o sofrimento físico do sofrimento moral, sendo ambos de natureza diferente. Então, qual é o grau do nosso sofrimento? Que tipo de sofrimento que nós estamos tendo? É sofrimento físico ou sofrimento moral? O mundo espiritual é o mundo moral. A realidade que nos aguarda pós essa vida é a nossa realidade fomentada aqui, que é a realidade moral. Então, no mundo espiritual, costuma os espíritos sofrerem porque se condicionaram ao sofrimento físico na Terra e julgam que esse sofrimento se estende no mundo espiritual. Pegou aí? Vocês participam de reunião mediúnica, Rossi? Não é muito comum ouvir assim o espírito dizendo: estou com frio, estou com fome, estou com calor, estou com frio, desliga o ar. Hã? Estou o quê? Desliga o ar, Gino. Ajuda o povo. Né? Então, o que é isso? Ah, estou com raiva. Porque alguém tirou minha vida.
Alguém fez isso, alguém cortou minha cabeça, alguém violentou. Então o mal, na verdade a discussão aqui é o seguinte, que ela tem a ver com um movimento muito mais da retaguarda, que envolve as nossas paixões, do que efetivamente com aquilo que pode ser trabalhado de uma outra maneira quando eu tenho uma visão mais clara. Lembra que eu contei da pedra? Você tomou uma pedrada na orelha. O indivíduo fica brigando para saber quem deu a pedrada, ao invés de cuidar da ferida. O que importa? A pedra foi atirada, não foi? O que isso vai mudar na sua trajetória? Qual que é a repercussão disso em nível do seu aprendizado? Ai, meu Deus, Deus, toda bondade, faz com que o próprio mal, do próprio mal, saia o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe o homem a necessidade de mudar de vida. Lembra que eu falei? O movimento de mudança tem que partir de dentro. Agora, quando que vai partir de dentro? É quando o excesso do mal moral, da repercussão das suas escolhas, se torna tão contundente, tão intolerável, que você diz, eu preciso de mudar de vida. E Kardec diz assim, é mudar de vida. Porque quando se fala em mudança, a gente pensa que é mudar de pensamento, de ideia. Principia por isso. Mas o que vale é a mudança de comportamento. Por quê? Quando se muda o comportamento, você vai mudar a sua realidade moral. Ai, papai do céu, eu não vou dar conta. Instruído, aí entra a questão da experiência. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio. Pela experiência você vai buscar o remédio. Olha que extraordinário. Sempre por vontade própria. Então entra aqui de novo o livre-arbítrio. Quando toma melhor o caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o determina a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o determinou a melhorar as condições materiais da sua existência. Então é experiência. Você pode dizer para o indivíduo assim, fulano, siga por aqui. Vou não. Beltrano, você já passou por aqui, o negócio não deu certo, você vai de novo. Ah, é gostoso. Ou então o indivíduo está todo cheio de sutura, todo emendado, todo costurado, e está lá, indo novamente, repetir o ato que fez com que ele estivesse todo costurado. Aí você fala assim, mas a lógica não favorece para que ele tenha esse comportamento. Vocês já falaram isso na sociedade? Ou já ouviram alguém dizer? Olha lá, de novo! Como é que pode? Gente, a experiência ainda não foi suficiente para que haja a tomada de mudanças, de resoluções. Eu vou ter que pular, que eu ia falar da sensação e sofrimento dos espíritos. E aí surge o dever. Porque você descobre pela experiência a necessidade. Mas para mudar, você tem que se envolver com o dever. Lembram que se falou da heteronomia? Daquela regra e da submissão? Mas aqui o Espiritismo vai falar de dever? Mas será que o Espiritismo não vai de novo nos projetar para aquela ideia de uma regra e de uma submissão? Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o dever é a lei da vida. Eu não vou fazer um estudo sobre o dever, porque outro dia nós ficamos aqui 1h30, né, Denise? 1h30 estudando dever, trouxemos Emmanuel, trouxemos o Evangelho. Quem quiser assistir os vídeos aí, está disponível. Mas o dever é a lei da vida. A ideia principal é o seguinte, o dever é muito difícil de cumprir-se. Por quê? Por achar-se em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. É muito difícil você cumprir um dever. Porque você cumprir um dever, você vai ter que se movimentar contra aquilo que te deixa na retaguarda.
Eu vou seminar na FEAC? Vou nada. Vou ficar em casa assisto pela internet. Hein? Perdeu o lanche. Torta de atum vibracional que a Dora fez. Hein? Perdeu, né, Dora? E é vibracional, não engorda. Torta vibracional ou fluídica só engorda o perispírito. Perdeu, cara, ficou em casa. Ah, mas aqui eu estou deitada. Aqui, estou aqui reconfortado. Dormiu o seminário inteiro. E agora está ouvindo Caso Aberto. Sei lá, que praga. Ainda me chama de bruxo, porque eu estou vendo que ela está dormindo. Olha lá. Tu vai dormir, não precisa ser profeta, não. Tu vai dormir. O cara chegou em casa, trabalhou o dia inteiro. Vou estudar o evangelho. O que ele faz? O Honório Abreu falava isso. Monta 780 almofadas, luz de vela, hein? Toma um banho quente, hein? Caldinho reconfortante. Hein? Agora eu vou fazer a prece inicial para a conexão com os espíritos. Pois é. Não preciso nem contar o resto, né? É complexo, porque é muito bom ficar dentro de casa, não é? De sábado. Coração. O desejo atrai, afirma Emmanuel, o desejo atrai. E o pensamento sintoniza. Olha que interessante. Pensou, plasmou, desejou, realizou. O dever, ele vai sendo trabalhado, olha que interessante. Suas conquistas não têm testemunhas e suas derrotas não estão sujeitas ao castigo. Quer dizer, você cumprindo o dever, não vai ter testemunha que vai te aplaudir. Não é? Mas não. Embora tenha gente que faça Caso Aberto. Você viu? Eu fiz. Né? Você viu o que eu fiz? Ele não castiga ninguém. Você cumpriu o seu dever, não vai ter castigo. Então, o dever íntimo do homem, ele depende do livre-arbítrio. A consciência adverte e sustenta o dever, mas muitas vezes fica impotente diante dos sofismas das paixões. A consciência está dizendo, vai lá, cuida da sua mãe. Ah, vou não, estou cansado. Pegaram aí? Agora, o bonito é quando o Lázaro vai dizer que o dever é a joia da razão. Joia da razão. Joia do entendimento. Certinho? Com isso, nós vamos cumprindo, nos projetando para a lei das escolhas. Que extraordinário. Quando reencarnamos, escolhemos. E essas escolhas são livres. Isso é de uma beleza fundamental. Né? O espírito escolhe voluntariamente na erraticidade. Ou seja, o livre-arbítrio sendo acionado. Kardec está falando para nós na revista Espírito 68. Mais do que isso, a teoria da autonomia moral ganha sua plenitude pelo que é uma lei natural do mundo espiritual. Então, a autonomia é uma lei do mundo espiritual, porque lá você inicia pela sua escolha. A encarnação, portanto, não é punição para o espírito, conforme alguns pensam. Isso é Kardec dizendo. Então, quando nós... Tem que ir devagar. Tem que ir devagar. Porque a gente discute esses assuntos com as pessoas que estão acompanhando os nossos estudos. Eles falam assim, ah, mas e aqui? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não sei onde, tem uns textos que o próprio Kardec usa a palavra castigo, né, punição. Como é que fica isso? Vocês estão falando de algumas coisas? Eu falo, opa. Nós não estamos falando nada de cunho pessoal. Por isso é que esse trabalho aqui, por onde nós formos levá-lo, ele é sempre assim, chapando Kardec, tá bom? Kardec. Alguém pode até contradizer, mas depende, se você está falando de contexto, lá está num contexto, aqui está em outro contexto. Porque eu posso construir teses maravilhosas usando a codificação espírita para passar a minha ideia, que não tem nada a ver com o espiritismo. Posso? Posso. Mas é importante que a gente entenda, primeiro, que há mensagens que os espíritos seguiram uma linha de uma linguagem da época. Nós não podemos escolher que aquele período era um período, embora a ruptura com a igreja,
Mas o século XIX era um século eminentemente resultado de 19 séculos de catolicismo. Vinha aqui para o Brasil, na Europa, onde for. Porque até hoje é assim, inclusive. Existem países da Europa, cidades aqui em Minas Gerais, né, Felipe? Gente que viaja o estado inteiro. Para você trabalhar o espiritismo, costuma ser o espiritismo a moda da casa nessas regiões, porque são cidades extremamente católicas. Então o centro espírita costuma ter até vela. Costuma ter santos. Né? Costuma ter santos. Então a gente tem que ir devagar. Por que tem esses termos? Primeiro, existem mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo que são mensagens dos Espíritos. Kardec publica e tece alguns comentários e amarra. O que chama para nós a atenção é que a responsabilidade da mensagem é dos Espíritos. Olha que beleza. Há um respeito. E uma outra coisa. Muitos espíritas daquela época eram frutos do catolicismo. Então houve todo um movimento respeitoso por parte da espiritualidade. O que inclusive nos explica por que o espiritismo no Brasil tomou essa feição de religião. Pura religião. E essa discussão aqui é para que a gente veja o espiritismo com o ângulo da religiosidade, mas não com o sistema que se estabeleceu, que se espalhou pelo Brasil afora, de um espiritismo igrejeiro. Até hoje tem prece aí que a Maria é mãe de Deus, não é, Felipe? Posso ficar citando seu nome, não. Deixa só comigo. Pegaram? O Bezerra é o santo. O Emmanuel, ser bonitão, santo do casamenteiro. Isso eu inventei agora. Não tem o Santo Antônio? Eu queria entender qual é o espírito que substitui São Judas Tadeu. Porque no catolicismo, São Judas Tadeu é o santo das causas perdidas. Vocês já sabem qual que é, Luiz, o espírito que é o santo das causas perdidas? Pois bem. Então vamos pensar o seguinte. Aqueles textos, eles tinham aquela conotação. Dá uma ideia de heteronomia, de regra, de punição, de pagamento. Inclusive textos que falam do umbral, da organização no mundo espiritual. E essa semana eu estive analisando o nosso lar, com essa ótica. Se você observar o sistema de bônus horas do nosso lar, ele é um sistema extraordinário que fala de pagamento, de remuneração em função de horas trabalhadas. Se você levar no pé da letra, aquele livro ali tem muitos problemas. Mas, na verdade, tudo depende de como você interpreta. Quais são os espíritos habitantes da cidade espiritual de nosso lar? O André Luiz explica. São os cariocas, né? É a sua família lá. Felipe é carioca. Na gema, né, Felipe? Católicos, judeus, protestantes. Que chega no mundo espiritual. Um dos primeiros dedinhos que se levantam é para procurar a religião, porque a religião é a concepção daquilo que vai resolver. Dentro dos dramas de encarceramento que nós fomos nos movimentando através dos tempos. A gente não procurava o sacerdote para dar a bênção para a gente ir embora feliz, a extremunção. Ou então, a bênção do padre para perdoar o pecado. Aí tinha a comunhão. Não é? Aí tinha a missa do domingo, roupa de ver Deus. Na verdade não é ver Deus não, ver as meninas, né? Ou ver os moços bonitos da cidade. Aí ficava a mulher de um lado, homem do outro. Vocês lembram dessas histórias? Ouro Preto, Igreja do Rosário, e aí vai. No nosso lar, qual é a organização? A organização é no sentido das pessoas entenderem a importância do dever. A necessidade de regenerar. O movimento de integração, de socialização. Quais são os parâmetros? Nosso lar é uma cidade muito próxima à realidade da Terra. Se aqui na Terra, no próprio meio espírita, nós fazemos do espiritismo uma repercussão do que nós fizemos nas outras religiões, o que nós vamos esperar quando desencarnar? O mesmo que o protestante espera, ver o Cristo vindo com carruagem de fogo. O André Luiz narra isso nas obras.
O indivíduo desencarna, ele está esperando o juízo final. Aí os espíritos muitas vezes se materializam com vestes sacerdotais, não é? Luminosas, para chegar. Aí o espírito fala assim, graças a Deus eu estava esperando o anjo. Aí chega o espírito, vem cá, meu filho. É médico, viu, Luiz? É psicólogo, é sua turma lá. Mas está vestido de anjo. Ué, Gasoberto, no mundo espiritual, então, pessoal, tem uns teatros assim. Disse, gente, para você chegar no atendimento, você tem que adequar. Você tem que ajustar o conceito, o conteúdo e a prática, de sorte que o indivíduo possa ser tocado pelo coração. Isso é extraordinário para a gente pensar. Porque seremos tocados pelo coração. Olha que chegou no momento certo. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido de que aplica o seu adiantamento, os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal. Ele vai examinar o que fez enquanto habitou a terra. Passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça planos e toma as resoluções, pelas quais conta guiar-se em nova existência, com a ideia de melhor se conduzir. Desse jeito, cada existência representa um passo para a frente, no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação, sempre envolvendo o livre-arbítrio. E dentro desse contexto, caminhando para o fim, nós temos o movimento da colaboração mútua. Eu não vou ler tudo, porque agora já estamos todos cansados. A definir o seguinte, que o espírito encarnado se acha sob a influência da matéria, o homem que vence essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos. Qual que é a ideia aqui desses próximos textos? A definir o seguinte, que estamos crescendo moralmente e estabelecendo sintonias em todos os lugares do universo, de acordo com a sua ideia, com seus sentimentos. O que vai caracterizar uma população invisível e que se movimenta em torno de nós. Aí o Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, afirma que, nesse contexto, os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. A definir que os espíritos influenciam a nós, que estamos encarnados, os espíritos atraem para o bem e sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação, enquanto os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Por que essa imagem? Porque quando a gente fala de autonomia, o despertamento, a evolução, escolha e responsabilidade, nós precisamos de situar o indivíduo dentro de um outro contexto. Porque você não está traçando a sua evolução solitário. Pegou, Luiz? Isso estava faltando nesse material, eu até mandei para o Paulo. Porque a gente vai na linha da autonomia, do despertamento, etc., e se a gente não informar também que existe um contexto de uma reciprocidade, de uma colaboração entre os espíritos, os benfeitores que auxiliam os menos aquinhoados, os mais inteligentes, os menos afortunados, perde o sentido. E a gente não vai entender, então, o porquê que esse regulamento, essa regra, essa organização que eu citei aqui como exemplo, o nosso lar, tem sentido. Ou seja, todo o processo, mesmo heteronômo, que auxilia aqueles mais necessitados, é um processo elaborado por mentes inteligentes. A criança não precisa dos primeiros cuidados? Se você der autonomia plena para a criança, o que vai acontecer com ela? Ela vai se perder. Os primeiros passos você não vai guiando. Os primeiros anos você abre a porta para ela fazer o que ela quiser na adolescência. O livre-arbítrio vai sendo trabalhado à medida que as responsabilidades vão sendo discutidas e estabelecidas as ditas, vamos dizer assim, eu não gosto dessa palavra, regras morais,
que na verdade é concebida por cada um, certo? Nós trouxemos aqui a título de informação, para que vocês estudem, a doutrina dos protetores espirituais, contida no Livro dos Espíritos. Porque ali nós vamos encontrar a importância destes amigos que nos ajudam, os chamados anjos guardiões, né? Para não perder o cheiro de sacristia. Né? Tem que falar o anjo, né? Porque tem anjo para todo gosto. Tem até fiote. Né? Tem até fiote de anjo. Tem anjo crescido, tem fiote. No movimento espírita tem anjo. Muitos anjos. Até instituições têm anjos. Há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Sem dúvida. Os bons espíritos, os gênios. Qual que é a função deles? Proteger. Participam de uma ordem elevada? Quer dizer, o espírito protetor está na primeira ordem. Né? Nós estamos na segunda ordem. Eles estão na segunda ordem, nós estamos na terceira ordem. Ajusta aí do jeito que você entender. Qual a missão do espírito protetor? Pai. Com relação aos filhos? Educação. Não é esse o papel do pai? Ou o pai ditador? Qual que é a função do educador? Guiar o seu protegido na senda do bem. E como é que você guia na senda do bem? Pelo exemplo. Fechou? Não é? Pela regra escrita, de uma forma heteronômica. Está aqui, você cumpra. Auxiliá-lo com seus conselhos, exemplos, consolá-los nas suas aflições. Os benfeitores nos consolam nas aflições. E levantar o ânimo quando estão diante da prova da vida. Agora que beleza. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Autonomia. Uai, como assim? Nós estamos falando de autonomia? O espírito fica obrigado a vos assistir. É uma missão. Seu mentor, sua mentora aí. Fui falar mentor, é mentora. Sua mentora, a sua também, sinais dos... A sua mentora que te inspira nos símbolos, sinais, ela tem uma obrigação com você. Sabe por quê? Porque é ela que aceitou o encargo. O encargo foi assim, vai lá, Regina. Não, nós estamos discutindo aqui um planejamento reencarnatório. Olha aqueles espíritos ali. Aquele ali mora no meu coração. Sou Regina. Convence o Felipe. Geralmente as mulheres convencem. Convence o Felipe. Vocês vão ser pai dele. O que você acha? Fechei com o senhor. É nós. Não é assim que os paulistas falam? É nós. Estamos juntos e misturados. Mineiro. Fechou, fechou. Você aceitou o encargo, não foi? Então isso passa a ser uma obrigação. Ok? Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Você tem o direito de escolher para ser o seu tutelado, seres simpáticos. Para alguns é um prazer. Para outros, missão ou dever. Lembram que nós falamos do dever lá atrás? Agora está chegando onde que a gente queria. Poder-se-á que o espírito protetor abandone o seu protegido? Por se lhe mostrar rebelde os seus conselhos? Bom, ele não é educador? Afasta-se quando o seu tutelado não ouve seus conselhos. Né? Mas ele não abandona completamente. Então o homem quem tapa os ouvidos, a quem o homem tapa os ouvidos, o protetor volta, desde que o chame. Então, então o protetor espiritual está sempre pronto para atender. Então ele é obrigado mesmo. Não, ele é livre para te atender. Se ele está sempre pronto para te socorrer, é porque esse dever ele faz por prazer, por missão, por amor. Fiz-me claro? Vamos, Casalberto. Então tá bom, beleza. Opa, pulou. Mas vai que vai. Então, a função dessa doutrina, diz Agostinho na 495, é ajudar a ascensão abrupta. Ah, cheguei. Na autonomia gradativa, na questão 500, Kardec pergunta assim, momentos haverá em que o espírito deixa de precisar de então por diante do seu protetor? O negócio agora está ficando bom. Nós precisamos de protetor porque somos carentes, aflitos, ignorantes. Mas vai chegar um tempo que não precisaremos mais do protetor? All right. Ok. Sim. Quando o espírito
atinge o ponto de guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não mais precisa de mestre. Isto, porém, não empolga não, galera. Isto não se dá na Terra. Então Kardec, rapidinho, no Obras Póstumas, num texto intitulado As Aristocracias, que eu postei no blog essa semana, fala sobre os benfeitores espirituais. A atuação dele é através dos tempos. Eles atuam pela força, pela inteligência e pela moralidade. Em favor de quem? Dos incapacitados, necessidade de direção, dos fracos, carentes de proteção, e atendem às paixões, que é preciso dominar, comprimir. Daí a necessidade de uma autoridade. Portanto, em toda a jornada evolutiva, a importância da autoridade, ela precisa de ser valorizada. Autoridade, quem quiser estudar, dica. Livro Harmonização, Emmanuel, na lição intitulada Autoridade. Resumindo, ele fala que poder se concede, autoridade se conquista. A diferença. Muitos são poderosos, mas não têm autoridade. Autoridade aqui é autoridade moral. Assim, interdependência e a função, a disciplina e o valor, André Luiz afirma que todos somos interdependentes, precisamos um dos outros. Não vivemos em paz sem construir a paz dos outros. Temos muitas funções específicas. Existimos para colaborar no progresso da criação, edificando o bem para todas as criaturas. Mas carecemos de disciplina. Sem método em nossos atos, não demandaremos a luz da frente. Somos valorizados pelas leis divinas. Valorizados pelas leis divinas. Aonde que está escrito as leis divinas? Valemos o preço das nossas ações em qualquer atividade, onde estivermos. Revolução Espírita, teoria esquecida. Puxa, eu queria muito poder fazer um outro seminário, só com daqui para frente. Mas eu vou terminar dizendo que revolução é uma palavra com origem no latim, revolutione, que significa ato ou efeito de revolver ou revolucionar. Por ter vários significados aplicados em várias áreas diferentes, podendo ser sinônimo de revolta, não é o nosso caso, mas sim de movimento giratório. Em nível filosófico, utilizaremos o significado usado na física. No âmbito da física, uma revolução remete para o movimento circular em torno de um eixo fixo, sendo que o objeto em questão volta ou passa pela sua posição inicial. O Espiritismo está nos remetendo para um movimento circular em torno de um eixo, para que a gente possa movimentar num circuito, criar um campo. Nós iremos perpassar um movimento que já passamos ontem. Por isso que ontem fomos batizados com a água de João Batista. E agora nós estamos sendo convidados para batizar com a água do Evangelho. Dos nascidos de mulher, João é o maior. João Batista representa o Espiritismo nos tempos atuais. É a voz que clama no deserto das consciências, dizendo: endireitai as veredas, endireitai e arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Questão 1009 do Livro dos Espíritos, para os estudiosos anotarem. Paulo de Tarso afirma, num dos comentários sobre a questão do purgatório, do inferno, ele rechaça e diz assim, que o objetivo da humanidade é gravitar em torno da unidade divina. Para isso, 3 coisas são necessárias: justiça, liberdade e igualdade. Amor, que tremula a fraternidade. E a ciência do bem viver. A ciência filosófica de consequências morais. Mas 3 coisas são opostas e contrárias, afirma Paulo. Observem bem que ele escreve textualmente, inversamente, o que ele diz positivamente. Ciência, a oposição à ignorância.
Amor, a oposição é o ódio. E a justiça, a oposição é a injustiça. O que viria a ser essa unidade divina? Um fim comum, afirma Allan Kardec no livro A Gênese, no item 32. A perfeição. Toda a criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo. E que todos os seres gravitam em direção a um fim comum, que é a perfeição. Sem que uns sejam favorecidos à custa dos outros, vistos serem todos filhos das boas obras. Portanto, o Espiritismo, afirma Kardec, será o eixo em torno do qual se moverá o gênero humano, sejam quais forem suas formas de adoração ou crenças particulares, as quais o Espiritismo respeita, mas não se tem de ocupar. Somente dessa fé pode resultar o verdadeiro progresso moral, porque apenas ela valida, pela lógica, os direitos legítimos e os seus deveres. A unidade de crença será o mais poderoso laço, fundamento firme da fraternidade universal. É uma revolução completa a operar-se nas ideias. Revolução tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se circunscreve a um povo, nem uma casta, visto que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Razão há, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. Tudo isso vai se dar pela experiência das relações. A nova era se apresenta. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolo da paz universal, que não de uma guerra, moderno São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Por isso, o maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que os seus ensinos produziram no mundo, malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Allan Kardec, no livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, no item 33, tradução da primeira edição de 1868. Essa casa tem como dístico o estudo do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Completando 10 anos, como inaugurada fora, o nosso compromisso será sempre de desfraldar a bandeira da fraternidade, que é aquela que inspira os homens, que encantam os românticos e abrilhantam a poesia dos seus poetas. Mas o tremular dessa bandeira também fala para os homens de ciência sobre a necessidade de estudarmos os princípios da liberdade, porque eles é que irão nos colocar numa grande batalha junto àquele que caminha conosco, nos princípios da igualdade que nos irmana
e dos fundamentos da colaboração. Porque não se constrói um mundo melhor sozinho. Somos partes de um exército. Aqui, indicado como um exército de formigas ou de animáculos pequenos, destituídos de muitas provisões ou eficiências. Mas nós fazemos parte de um grande cotejo, de uma grande família. E essa família tem em Jesus o grau máximo das conquistas que iremos atingir. Allan Kardec, no dizer dos Espíritos, é o precursor desta felicidade que iremos atingir na plenitude das realizações com Jesus. Por isso, Kardec se apagou ao lado daquela que jamais se apresentou para o público, mas era quem corrigia as cartas, era quem muitas vezes elaborava os textos, era quem fazia a revisão dos livros publicados pelo marido. Nós nos referimos a Amélie Gabrielle Boudet, que é a mãe do Espiritismo. Podemos dizer com todo carinho que ela é a mãe dos espíritas sinceros, que lutou muito para preservar a doutrina legada pelo marido, embora sofreu como ele o ataque das trevas, da ignorância e daqueles que se interessavam muito mais com as posses efêmeras, os ganhos iníquos. Kardec e Amélie Boudet. Nessa tarde do mês de novembro do ano de 2018, nós gostaríamos de, em nome dos espíritos que coordenam esse projeto, entregar para este casal um cordel de rosas, de agradecimento por tudo que eles nos legaram. Aos espíritos que nos inspiram, que nos ajudam nesse processo de autodescobrimento. E, acima de tudo, da liberdade de escolher e escrever um novo livro, que é o nosso grande futuro. Eles que nos ajudam cuidando dos familiares, ajudando aqueles espíritos que muitas vezes tentam nos impedir de fazer, e que vocês não sabem o nome. Nós não os distinguimos como personalidades. Mas eles aprenderam com Kardec a calar a vaidade, os nomes, e operar para um mundo melhor. Então nós agradecemos a todos eles. Como agradeço de alma e coração, em nome da equipe dos tarefeiros da casa, a todos vocês que aqui vieram comemorar conosco singelamente os 10 anos da casa, da FEAC Minas. Gostaria de agradecer a todos os nossos companheiros que nos acompanham na transmissão dos seus lares, através do nosso trabalho incessante da Rede Amigo Espírita, no qual me integro como colaborador singelo, aonde também endereço o meu abraço fraterno, agradecido ao José Aparecido, o idealizador desse projeto, o coordenador dessa frente, como todos os expositores, amigos que compusemos uma equipe, que semanalmente nós temos tentado levar essa mensagem para pessoas dos mais variados cantos do mundo, embora o mundo seja redondo. São corações que não têm uma casa espírita onde frequentar, ou outros que não podem sair de casa. Você que pode se movimentar, vá ao núcleo espírita, vá estudar o espiritismo e vai contribuir com as frentes de divulgação e de construção do espiritismo. Porque o espiritismo, conforme Allan Kardec definiu, é o eixo, é a alavanca para a transformação do mundo. Porque o espiritismo é uma doutrina, no dizer de Emmanuel, dos mundos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos inspire para que a gente possa valorizar essa ferramenta bendita. E a todos os amigos da equipe de Emmanuel,
Gostaríamos de encerrar com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, que é o selo do trabalho do Evangelho. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. E assim, nos despedimos, agradecendo a Regina pela contribuição valiosa. Vocês entenderam os sinais? Vamos aprender, porque a Regina está montando uma escola, porque agora é um momento de preparar divulgadores das Libras, não é assim? Então ela pode dizer. Não precisa. No próximo mês, nos dias 8 e 9 de dezembro, nós teremos um encontro de surdos e ouvintes aqui em Belo Horizonte, o 4º encontro, para divulgar o